Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui. Como eu falei na aula anterior, nós estamos falando mais sobre a Europa do medievo ocidental e sim sobre o medievo oriental no sentido do mar Mediterrâneo, tá? Então a gente não está falando da Idade Média do Japão, da Idade Média da China, o que estava acontecendo nesse mesmo período histórico na Ásia, mas sim no Oriente do mar Mediterrâneo, ok? Então presta bastante atenção nisso. Na última aula aqui, na aula anterior, nós falamos sobre essa questão do sentido de Oriente, a partir do Império Bizantino, a partir das dominações do avanço do mundo árabe, o que é mundo árabe, o que é o Islã e o que é o Oriente Médio, para que a gente possa seguir em frente para entender o surgimento do Islã a partir dessa aula de agora, tá bom? Então, ó, vamos lá. A história do Islã e a expansão árabe, ela vai acontecer durante a Idade Média e é um período de grandes transformações políticas, sociais, culturais, de transformações do próprio território, tá? Então a gente vai ver um avanço, uma modificação causada devido ao surgimento de uma nova religião na Península Arábica, ok? Então essa parte que está mais alaranjada aqui do meu lado no mapa, ok? Então o Islã vai surgir no século 7 na Península Arábica com o Muhammad. Aqui pra gente a gente vai nomeá-lo como Maomé, tá? Maomé é a tradução para Mohammed. Por isso que você vai observar, por exemplo, que muitas pessoas do mundo árabe, muitos muçulmanos inclusive, colocam o nome dos seus filhos de Mohammed. Né? Se eu não me engano, o filho mais velho, o primogênito, recebe o nome do profeta Maomé, em homenagem aí a Maomé. Tá? Então, o primeiro filho, geralmente, nas famílias árabes, tem o nome de Mohammed, em homenagem ao profeta Maomé. Tá? Então, eles vão receber, o Mohammed vai receber a revelação. Ele era um comerciante, tá? Ele fazia transações comerciais, ele andava pelos desertos ali daquela região. E um belo dia, numa momento de parada, de descanso, ele acaba recebendo a visita do anjo Gabriel, em 610 depois de Cristo. Né? Então a gente tem a chegada do anjo Gabriel, o mesmo que já havia aparecido ali na história cristã, né? No momento do nascimento de Cristo. Então a gente tem o anjo Gabriel chegando para Maomé, fazendo revelações para ele no ano de 610 depois de Cristo, e a partir dali ele vai compilar o Corão. Né? O Corão a gente vai chamar de Al-Corão, né? O nome dele é o Corão, né? Então esse Al-Corão, que muitas vezes em português a gente traduz tudo junto, né? Al-Corão, na verdade é Al-Corão, né? Que é o Corão. Nesse Al o artigo U, beleza? Então Maomé começa a pregar em Meca, ele começa as suas pregações a partir das revelações feitas por Gabriel para ele, né, pelo anjo Gabriel para ele em 610, ele começa os seus processos de pregação em Meca, mas ele vai enfrentar a resistência das autoridades locais, obviamente, né, que ele surge como uma nova religião do nada, dizendo que recebeu a mensagem do anjo Gabriel, né, num mundo que era extremamente cristão, né, um mundo que eu já falei para vocês que o cristianismo, no processo de formação, de consolidação dessa relação do cristianismo com o Estado, passa a ser muito violento, ele também passa a sofrer perseguição religiosa. Então, o Maomé ele vai transitar por dentro do deserto da Arábia, do deserto árabe, com essas suas falas, com as suas palavras e com a compilação do que vai ser posteriormente a formulação do Corão, né? E aí, em 622, nós vamos ter o momento mais importante da história do mundo islâmico, né? Do islamismo, que é a Hégira. A Hégira, em 622, Maomé e seus seguidores vão migrar de Meca para Medina. Então, ainda dentro do território árabe, tá? A gente está vendo ali por esse mapa, né? Que nós temos o território da Arábia Saudita. Dentro do território da Arábia Saudita, essas duas cidades importantes, né? Meca e Medina. Então, em Meca, ele começa a sua pregação, as suas palavras, a divulgação da palavra que o Gabriel traz para ele como profeta. Então ele recebe essas palavras e começa a passá-las e também fazer as suas pregações. E aí, como ele passa a sofrer perseguição em Meca, Meca ali fica próximo ao Mar Vermelho, né? Vocês podem observar pelo mapa, ele vai migrar para Medina, né? Um pouco mais distante, um pouco mais para o interior da Península Arábica, ainda um pouco próximo, né? Da região de Meca, mas ele vai fazer o seu processo de migração junto com seus seguidores. Então, Maomé migrando para Medina, né, em Medina ele vai conseguir unir várias tribos árabes sob uma única fé. Então ele vai ter uma responsabilidade muito grande de não só divulgar esse novo processo religioso como um profeta, mas também o papel de unificar. Né? E aí ele tem esse papel messiânico, né, que a gente já falou aqui no processo de história do Brasil, que algumas pessoas já tiveram, né, com
o padre José Maria, lá na revolta do Contestado, lá com o pessoal da Guerra de Canudos, com o profeta lá em Canudos, também a gente tem um avanço desse ideal messiânico já lá, muitos séculos depois, né, no Brasil. Então, isso era comum, isso foi comum, isso ainda é comum, né, na sociedade, na humanidade, esse surgimento de profetas que vão ter essa visão e esse papel de unificar pessoas fragilizadas, né? E claro que aqui não estou fazendo julgamento nenhum, de forma alguma, não é meu papel aqui no curso nem na vida fazer esse tipo de julgamento, tá? Mas claro que Maomé, naquele momento histórico, com o seu papel de profeta, né, com, né, as ideias e as revelações feitas por Gabriel, passa a ser importante e passa a ser um inimigo público para o Império Bizantino e para a administração árabe da Península Arábica, porque ele vai começar a unificar os povos fragilizados daquela região e a partir de uma nova estrutura de fé, uma nova nomenclatura de fé, sobre uma nova revelação profética, né? Então ele traz esse medo da administração central do Estado bizantino e das administrações árabes. Então ele é um líder que poderia gerar esses conflitos internos dentro do mundo árabe. Então era importante que ele fosse combatido, né? E esse combate a uma liderança religiosa gera cada vez mais união e mais fé e fortalecimento em volta dessa figura, né? Em volta dessa figura profética, messiânica. Isso é interessante observar que o Maomé tem esse papel importante na unificação das tribos árabes que sofreram perseguição e foram marginalizadas durante a dominação bizantina e durante a administração que era feita naquela região. Então, Maomé tem esse papel importante, assim como outras lideranças religiosas vão ter esse papel, né, ao longo de toda a história da humanidade, mas ali a gente tem essa questão toda da revelação de Gabriel e da formulação de fato de uma religião, inclusive com um livro sagrado, muito semelhante ao que já tínhamos de livro sagrado, e muito semelhante também à estrutura de revelações feitas anteriormente ali pelo livro sagrado da Bíblia do cristianismo ortodoxo lá do Império Bizantino. Então a gente vai ter uma nova formulação de religião. A conquista de Meca vai se dar em 630, então a Égira presta bastante atenção que eu falei isso que é um momento importante da história islâmica, né? A Égira foi a transição de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Essa transição foi feita por causa de uma perseguição religiosa. Ele vai chegar em Medina. Em 630, Maomé retorna a Meca e toma a cidade de Meca em 630. Então, há um retorno de volta a Meca. Então, ele vai ser expulso de Meca, vai ser colocado em Medina, vai se colocar em Medina com seus seguidores, vai conseguir reunir inúmeras tribos que eram divididas e fragilizadas, vai fortalecer o seu poder político, administrativo, militar por causa da religião e da fé. As pessoas vão consolidar o islamismo naquela região e a partir dessa consolidação do Islã, eles retornam a Meca e tomam a cidade de Meca, né, da administração local e acabam colocando as duas cidades como sendo duas cidades sagradas fundamentais para o Islã. Tá? Então a gente tem algumas cidades que são sagradas para o Islã, beleza? Para o cristianismo, Jerusalém é muito importante, né, muito fundamentada, é sagrado, né, Jerusalém ali dentro da Cisjordânia é muito importante para o cristianismo. Para o cristianismo católico ortodoxo, o Vaticano, né, a cidade de Roma, e no Vaticano a gente tem também uma estrutura de cidade sagrada, religiosa. Existem algumas outras regiões do mundo que a gente vai encontrar essas sacralidades em cidades, em templos. Para os islâmicos, para os muçulmanos, a cidade de Meca e a cidade de Medina são importantíssimas na estrutura histórica, porque é em Meca que começa a pregação de Maomé. É em Medina que a gente vai observar a consolidação do Islã e esse movimento de retorno de Meca para Meca e conquista da cidade de Meca é, de fato, um processo de transformação e consolidação do poder da religião islâmica, da força que tinha a religião islâmica e a liderança de Maomé dentro daquele período histórico, daquele território. Então, Meca e Medina são cidades sagradas, assim como Jerusalém também é. Por que Jerusalém passa a ser uma cidade sagrada para o Islã, assim como ela já é para os hebreus, né? Porque eles que construíram a cidade e começaram ali dentro do Estado de Israel a formulação dessa cidade. Então, Jerusalém ainda é, né, a cidade mais importante para a estrutura judaica, cristã
e também para os árabes, desculpa, também para os muçulmanos. Por quê? Porque Maomé, acredita-se que Maomé nasceu em Jerusalém. Então, como ele também nasceu em Jerusalém, também faz parte dessa cultura de sacralidade de cidades e pontos históricos da formação de memória. Né? Você tem que assistir o módulo 14 para entender essa questão da memória dentro da memória da história do mundo islâmico, da formulação da religião islâmica. Tá? Então, como ele nasceu possivelmente em Jerusalém, Jerusalém também passa a ser uma cidade sagrada para o Islã. Tá? Então, temos as 3 maiores religiões monoteístas do planeta, tem uma única cidade como sendo a cidade mais importante da sua estrutura histórica e pontapé, vamos dizer assim, da sua religião. Então, a gente vai chegar em Jerusalém quando a gente fala na última aula desse módulo sobre as cruzadas, tá? Então, após uma série de conflitos, Maomé vai tomar Meca em 630, vai conseguir conquistar a cidade sem grandes derramamentos de sangue, consolidando de fato o Islã naquela região. Após a morte de Maomé, né, ele vai morrer logo após a conquista de Meca, tá? A gente vai ter ali a conquista de Meca e logo em 632 já começa um califado, né? Com a morte dele em 632 já começa o califado ortodoxo, que a gente está vendo aí sendo colocado esse processo de expansão para a Armênia, para a Pérsia, para o Egito, tá? Nesse mapa que a gente está vendo aqui do meu lado. Essa primeira expansão do mundo árabe, ela se dá a partir das conquistas de Maomé dentro da Arábia, dentro da Península Arábica, né, já tomando toda essa parte laranja mais escura, né, o território árabe sob Maomé, porque, lembra, Maomé lidera o conflito contra Meca, mas ele tem uma expansão, uma força na palavra muito grande, né, então ele consegue expandir esse território por toda a Península Arábica, mesmo que ele não esteja presente nos combates. Né, ele vai focar ali na retomada de Meca, e depois disso vem a sua morte, e após a sua morte temos o avanço do Islã a partir do avanço do que a gente vai chamar da expansão árabe islâmica, tá? Então, após a morte de Maomé, seus sucessores, conhecidos como califas, né, vão liderar a expansão do Islã. Os 4 primeiros califas são conhecidos como califas ortodoxos, e eles vão ter essa expansão até a Pérsia, a Armênia e o Egito, né, passando ali um pouquinho sobre a Líbia. Os nomes deles a gente não vai nem se preocupar muito, tá? Porque o Enem também não vai se preocupar com isso, mas a gente só precisa entender essa formulação aí dos califados. O segundo processo do califado, lembrando que durante esse período o Império Bizantino vai perder pra caramba o seu território. Percebam que o Império Bizantino dominava toda essa região ali do norte da África, da Pérsia, da Armênia, da Arábia Saudita também, né, que a gente tá vendo em laranja escuro e esse begezinho um pouco mais escuro, né, a gente tá percebendo que quase um laranjinha mais claro, isso pertencia ao Império Bizantino. O Império Bizantino vai perder esse território de uma forma muito rápida. A expansão árabe vai ser muito rápida. Os primeiros 2 califas, né, de 632 e 644, eles vão iniciar uma conquista do Império Persa e do Império Bizantino de forma muito acelerada. E vocês estão vendo aí no mapa, eu sei que está bem pequeno, mas na imagem que está na sua apostila você vai observar que até 750 é onde a gente tem essa imagem construída desse mapa, tá? Anteriormente a isso, lá em 674, 678, já depois do primeiro califado, né, que é esse califado ortodoxo, já durante o califado da Omíada, a gente vai observar uma expansão até Constantinopla, tomando ali o que a gente chama de Ásia Menor, que é a Turquia, né, até Constantinopla. E depois eles vão ter uma segunda tomada em 717, 718 mais ou menos, uma nova tomada de Constantinopla. Constantinopla vai ser tomada pelos árabes 2 vezes, tá? Antes dela ser tomada de fato pelo Império Turco-Otomano em 1453, tá? Onde a gente vai ter o fim da Idade Média de fato. Bom, entendido isso, a gente vai para o segundo califado, que é o califado da Omíada, que vai de 661 a 750, tá? A dinastia Omíada coloca a capital de toda a dinastia na região de Damasco. A gente está vendo aí Damasco fica numa região mais centralizada desse Império Árabe, né? Então, depois a Península Ibérica vai ser tomada, então a gente consegue ver um avanço dos Omíadas até a região ali do Afeganistão, da Ásia Central, passando do Mar Cáspio e indo até a Península Ibérica, tomando toda a Espanha e Portugal, tá? Então essa região ali da Península Ibérica, vocês vão chegar até a Gália, né? Até um iniciozinho ali do sul da França, do norte da Espanha, onde a gente vai encontrar alguns povos rebeldes até os dias atuais, tá? Jerusalém vai ser conquistada em 638, depois em 700... Opa, deu um pulo aqui, 638,
e a Pérsia vai ser subjugada em 651 completamente. Então, durante o século VII e o século VIII, o avanço dos califados omíadas, né, do califado omíada da região árabe era gigantesca e era muito rápido. Vocês não têm noção. A velocidade que o Império Romano foi se desenvolvendo, crescendo, lembra? Começa na monarquia, aí depois a República toma a Península Itália, que vai se expandindo vagarosamente até tomar aquela proporção gigantesca. Quando a gente olha para o mundo árabe, o Império Árabe ele se torna gigante muito rapidamente. Né? Muito rapidamente o Islã se expande, né, de uma forma muito acelerada e muito fácil de ser transitada entre as camadas mais populares, levando um avanço violento e militar por todo esse território que a gente está vendo na imagem aqui do meu lado. Por fim, a gente tem o califado Abássida, que em 750 essa dinastia vai derrubar os Omíadas e vai estabelecer sua capital em Bagdá, no Iraque, tá? Entre o rio Tigre e o Eufrates, obviamente, né? Onde toda a civilização começa. Lembra que a gente fala disso lá na primeira aula, segunda aula do módulo anterior, do módulo de antiguidade, né? De história antiga. Então, há uma contribuição cultural e científica gigantesca dos árabes, principalmente para os europeus no período pós-peste negra. Então, a gente vai ter os abássidas, que vão promover a tradução dos textos gregos, persas e indianos para o árabe. Depois nós temos os árabes como sendo patrocinadores da ciência, da filosofia, da medicina, da matemática. Figuras importantes na matemática, figuras importantes na medicina, figuras importantes na filosofia, que vão surgir dentro do mundo árabe, que vão influenciar pra caramba o desenvolvimento da medicina, da ciência, da filosofia europeia moderna, com o período do Renascimento, que eles vão beber bastante na fonte das bibliotecas árabes, tá? A fragmentação do Império Islâmico, então, passa a partir da decadência dos abássidas. Então, os abássidas eles vão perdendo os seus territórios para territórios independentes, mas que se mantêm árabes, que se mantêm ainda dentro de uma estrutura islâmica ao longo desse tempo todo, até os dias atuais. Tá? Então, com o tempo, o poder central dos abássidas vai enfraquecer, vão surgir estados independentes, os Fatimidas no Egito, os Omíadas na Córdoba, são exemplos dos califados que vão declarar a independência. Então, nós temos aí as invasões, as conquistas, e aí as mais importantes são as cruzadas, que a gente vai falar na próxima aula aí, que é a última aula desse módulo, tá? Mas olha, nós temos os Seljúcidas no século XI. Os turcos seljúcidas conquistaram grande parte do território islâmico, incluindo Bagdá, dando origem aí posteriormente ao Império Turco. As cruzadas, com o avanço do cristianismo e uma tentativa de empoderamento da Igreja Católica depois do ano 1000, um fortalecimento da Igreja e uma tentativa de conter os avanços árabes dentro do território europeu, vai levar uma unificação, uma tentativa de unificação, né, dos reinos cristãos. Aí a gente já tem a formulação de reinos e não mais a formulação de feudos, né? Então, como a gente já havia falado aqui do feudalismo, né? Alguns feudos ainda eram muito fortes, muito empoderados, mas nós temos ali já o reino da Inglaterra sendo formulado, o reino ali da França já se estabelecendo, né? Para que haja uma unificação dos reinos cristãos para a defesa do cristianismo e para uma contenção do avanço do Império Árabe, tá? Inclusive, eles vão depender bastante das passagens por Constantinopla no Estreito do Bósforo, entre a Europa e a África, e a Ásia, desculpa, ali na região entre Constantinopla e a Nicomédia, já no território continental turco, já no território asiático da Turquia. Bom, depois a gente tem a invasão dos mongóis. Em 1258, os mongóis, liderados já por um dos descendentes de Gengis Khan, né, que é o Lago Khan, vão destruir Bagdá, pondo fim ao califado abássida de fato, ali encerrando o califado abássida com o avanço dos mongóis sobre o território iraquiano. Né? Óbvio que a Idade Média ocidental, ela também vai ser fragmentada ao longo do seu processo histórico, mas ela vai passar inúmeros sufocos para tentar manter uma unidade. Enquanto o Império Persa, Império Árabe, consegue manter sua unidade durante muito tempo por causa dos califados e depois perde essa unidade, mas mantém uma unidade estrutural, religiosa e cultural, mesmo não tendo mais uma unidade administrativa e política, esse mundo árabe se une algumas vezes na história para se defender, para se proteger, para construir políticas comuns do mundo árabe, devido inclusive por causa da expansão islâmica, por causa da religião comum e da cultura semelhante entre os persas, árabes e turcos ali naquela região. Lógico que os persas, turcos e árabes nunca tiveram uma relação muito boa, tá? Sempre uma relação muito conflituosa, mas o que une eles é a questão religiosa. Já o mundo ocidental europeu,
apesar da religião cristã, apesar do cristianismo o católico romano ser predominante nessa região mais ocidental da Europa, nós temos ainda a religião cristã ortodoxa no outro lado, nós temos o avanço depois, posteriormente, que a gente vai falar ainda no próximo módulo sobre a revolução causada por Martim Lutero com a reforma protestante, depois as reformas feitas por Henrique VIII, por João Calvino e a contra-reforma da Igreja Católica. Isso vai gerar um rebuliço gigantesco, né? Inclusive com a Inquisição Espanhola, né? Com a perseguição aos hereges, com o avanço sobre a Europa. Então isso muda muito os focos durante os séculos nessa relação. Então por isso a Europa acaba não se mantendo dentro de uma unidade que vai tentar ser reconstruída posteriormente lá, depois do período pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, já com o princípio da Guerra Fria, depois a formulação da globalização com os blocos econômicos e o surgimento do bloco europeu. Então a gente tem um processo histórico gigantesco para uma unidade europeia que é formulada a partir do Tratado de Maastricht em 1992. Tá? A gente está falando do ano 750. A gente nem chegou no ano 1000 aqui. A gente fala do ano 1000 em alguns momentos aqui por causa da importância do ano 1000 durante a Idade Média. Tá? Então, ó, na próxima aula eu explico o básico da unidade aí entre xiitas e sunitas, né? A diferença entre xiitas e sunitas, que eu sei que gera muita dúvida, porque essa aula já tem mais de 20 minutos, então não quero me alongar. Na próxima a gente fala a diferença de sunitas e xiitas. Se você não quer participar dessa aula, vai direto para a última sobre as cruzadas. Se você quiser entender, é uma aula rapidinha só para que eu possa explicar a diferença entre sunitas e xiitas de acordo com a expansão do mundo árabe e o surgimento do Islã. Beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!